Bora lá? Nós temos o desafio. Hoje é o desafio não só da mulher do século XXI, mas o desafio da mulher falar tudo que tem que falar em poucos minutos. Em poucos minutos, né, Laura? Sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Afeto. Eu sou Georgia Bueno. Eu sou Laura Drummond. E a gente veio aqui hoje, então, trazer o psicanálise com afeto, né, Laura? O que é isso? O encontro, né? Para a gente contextualizar, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre esse projeto do Psicanálise com Afeto, de onde que ele surgiu, por que que ele surgiu. Nosso intuito foi alcançar o maior número de pessoas, mostrando o quanto a psicanálise ela está dentro do nosso dia a dia, né, Georgia? O quanto ela faz parte de tudo que a gente faz. Não é uma teoria, não é uma análise, é algo que seja completamente dissociado do nosso dia a dia. Então, nós abrimos um canal no YouTube, um canal no Spotify, onde a gente fala sobre a psicanálise no dia a dia. Já falamos sobre temas como maternidade, gestar, criar filhos, fizemos análise de filmes, falamos sobre adolescência, séries, falamos sobre transtornos de personalidade, né? Inclusive a gente aceita sempre sugestão de vocês. Eu gostaria de falar sobre determinado tema. Já vou antecipar que um próximo que nós vamos gravar vai falar sobre financeiro, né? Sim! E tudo ligando o dia a dia com a psicanálise. Falamos sobre a infância, né, doutora Camila? Falamos sobre, né, a mulher empresária, né? E nós estamos aqui justamente para falar por que o encontro, psicanálise com afeto, o encontro. Porque a gente estava com tanta saudade de poder encontrar com as pessoas, estar presencialmente com as pessoas, sentir as pessoas próximas, né? Então, por isso que se tornou encontro. E se você tiver vontade de vir também participar com a gente do Psicanálise com o encontro, fala com a Vivi, liga aqui, tá? No Instituto Afeto e fala pra gente, já coloca seu nome aí na lista pro próximo, com a Fernanda, que vai estar falando aqui pra gente sobre como a gente deve, né, tá lidando com nossa vida financeira e ensinando para os nossos filhos como lidar com a vida financeira, porque isso começa desde cedo, né, Laura? E essa proposta do encontro é que a gente se encontre uma vez por mês, né? Nesse ano de 2022. Encontro, gente, encontro. A gente precisa se encontrar. Tava faltando. Então, para a gente entrar nesse tema, eu vou convidar todas a se apresentarem, uma breve apresentação. Vou começar comigo, né? Estamos aqui falando sobre o feminino, eu vou dizer quem eu sou. Eu sou Laura, sou psicóloga, sou doula, sou mãe. Tento ser uma boa dona de casa, mas não está entre as minhas melhores qualidades. Sou esposa, sou filha, sou irmã, ex-atleta. Eu e a Vivi ficamos até discutindo hoje se eu sou esportiva ou não, porque ex-atleta é certeza, eu não vivo mais disso, né? Mas gosto muito de esporte, sou uma das idealizadoras desse projeto lindo que é o Instituto Afeto. E do Psicanálise com Afeto. E do Psicanálise com Afeto. E eu acho que é isso. Capaz que deve ter um monte de outras questões que eu poderia me apresentar e não consigo me lembrar agora, né? Fala mais uma vez sobre o tema desse encontro. O tema desse encontro é falar sobre mulheres. Nós estamos no mês de março, que é o mês da mulher. Isso é coisa de mulher. Vamos falar sobre os desafios de ser mulher no século XXI. Olha, eu misturando século XXI com o ano de 2022. Faz parte. Faz parte. Faz parte. E eu sou Georgia, também sou, vou dizer, psicóloga, mãe, também dona de casa. Eu acho que também não é o meu grande forte. Mas a gente tem... Nunca foi. Acredito que a gente tenha colocado a nossa energia, né, em tantos lugares. E quando você estava terminando de dizer, eu fiquei aqui pensando, né? Como a gente tem papéis, como nós mulheres, nós exercemos muitos papéis diferentes, não só para a nossa própria vida, mas dentro da nossa sociedade. Olha como somos múltiplas. A Laura falando de quantas coisas, e se a gente for parar realmente para pensar e enumerar, parece que é infinito. São infinitos os papéis, são infinitos esses lugares, porque esses lugares diferentes são lugares femininos. O que é o lugar do feminino? O que é o lugar, né, vamos dizer, do estrogênio e da progesterona, né, doutora Camila? Então, assim, a gente diz assim, o que é ser
esse ser que oscila tanto, que é tão diferente do outro ser que a gente tem como, né, como referência, que é o ser masculino. E o que a gente tem de humano nisso tudo? Porque eu acho que o mais importante é ser mulher é ser humana, e ser humana é ser mulher. Então, fica esse pensamento, essa reflexão logo de início, para que a gente possa ir se apresentando. E vou dizer, e vários outros papéis exerço também na minha vida, como todas vocês e todos vocês que estão aí nos assistindo. Dani, conta pra gente o que é ser mulher, então se apresenta, e o que é ser mulher para você. Bom, eu sou Daniela, sou uma mulher de 43, quase 44 anos. Anteriormente eu me apresentava como empresária, mãe. Hoje eu sou mãe, empresária, dona de casa, aspirante a cozinheira, crossfiteira, lavo e passo roupa. Hoje eu tô com vários afazeres novos e cheia de orgulho. Eu, assim como a Laura, gosto muito de esporte. Eu acho que a gente poderia se arriscar a falar que nós somos atletas masters. Atleta amadora. Atleta amadora. É isso aí. Amiga, tia, irmã, filha e esposa. Essa eu acho que resumidamente sou eu hoje. Bruna, conta pra gente um pouco quem é você como mulher. Então, boa noite a todos. Eu sou a Bruna Drummond, sou irmã da Laura. E quantos anos nós temos? Vocês têm de Instituto Afeto? 2 anos e meio. Eu tenho quase 2 anos de Instituto Afeto. E eu não poderia me apresentar de uma maneira diferente. Eu sou um girassol. E eu me tornei um girassol porque eu fui acolhida e abrigada aqui dentro. E eu vou ler para vocês. O girassol se volta para onde o sol estiver. E o meu sol é o Instituto Afeto. Mesmo que esteja escondido atrás de uma nuvem, ele está sempre em busca de luz, de vitalidade, da força, da beleza. Saber captar o lado luminoso da vida significa aprendermos a valorizar tudo de bom que já recebemos e também sermos gratos por isso. Então eu sou a Bruna e eu sou grata ao Instituto Afeto. Amém. E somos gratas por você também estar aqui conosco, né, Laura? A gente sabe. Olha que lindo que a gente recebeu. Comigo a vida inteira. A vida inteira. Eu já nasci pertencendo a essa vida. Você não pode dizer o mesmo. Já disse que ela é mais velha, tá, gente? Já contei que ela é mais velha. Meu nome é Camila Prudente, sou pediatra aqui no Instituto Afeto. Eu acho que, diante de todas aqui, eu acho que eu sou a geração que está chegando agora mais recente. Não mãe ainda, aos 33 anos. Ainda aquela geração que está dando uma pensada ainda. Não é isso? Não é isso? Será que a mulher tem o direito de pensar? Quero ser mãe? Não quero? Será que isso é uma coisa, né? A se colocar no papel. Então, eu como uma pediatra não pode ser mãe ainda? Você é mãe, doutora? Você me entende? Né? E eu acho que até onde eu cheguei, acho que eu tenho entendido muitas mães até hoje, por mais que eu não seja mãe. Então, eu sou filha, sou noiva, sou irmã, sou uma mulher independente, criada por uma forte guerreira que me inspira até hoje, minha mãe, que eu tenho muitas histórias para conversar, fui muito influenciada por essa grande mulher. E sou uma empreendedora que teve que vencer num mundo muito machista, e que graças a Deus eu estou vencendo até hoje. E espero aqui contribuir para vocês, para a gente decidir hoje e viver cada vivência de cada mulheres aqui tão diferentes, às vezes, mas tão iguais, com um propósito tão incrível, que é saber o lugar e como que nós podemos colocarmos como mulher hoje em dia nesse século XXI. Gente, que coisa incrível a gente pensar. Por que existe uma diferença entre homens e mulheres, né? Eu acho que esse primeiro momento a gente vai fazer essa reflexão. Por que a gente está falando de mulher? Por que temos um mês para as mulheres? Porque os homens reclamam demais sobre essa história. Né? Por que não tem um mês para os homens, mas só tem um mês para as mulheres? Porque quem gestou
tá? Fomos nós. Quem carregou aqui, ó, fomos nós. Então, foi a sua mãe que te carregou. Então, a gente tem que ter um mês mesmo, viu? Porque gestar, parir e dar à luz e conduzir a criação de uma criança, né, e de um ser humano, não é nada simples e nada fácil. Inclusive, tem um podcast com esse nome. Você acha que eu ia dar isso? Ó, o merchandise. Olha, gente, aproveitando a fala da doutora Camila aqui, porque ela falou, eu sou uma guerreira, né? Venho lutando pelo meu espaço. Eu queria começar trazendo um pouquinho para vocês sobre a história, já que aqui é psicanálise com afeto, qual é a história das mulheres dentro da psicanálise? Como é que essas mulheres conquistaram esse espaço? A psicanálise começou a ser criada antes de 1900, né? Pelo Freud. E como que era o papel das mulheres na sociedade naquela época? Tô penando aqui, tá? Como que era o papel das mulheres na sociedade naquela época? Como que foi a entrada delas na Sociedade Psicanalítica de Viena, que foi a sociedade que foi criada por Freud, o criador da psicanálise, né? O cara que trouxe toda essa teoria a partir de uma clínica, né? E então eu vou trazer assim de uma forma bem breve, bem resumida, só para vocês entenderem, porque eu entendo, quando eu trago esse histórico das mulheres da psicanálise, eu entendo que ele fala da nossa luta. A mesma luta que a gente tem hoje no nosso dia a dia, acredito que com forças diferentes, dentro de um contexto cultural diferente, mas é uma luta que a gente ainda trava diariamente, tá? E eu vou falar dessa luta daqui a pouco. Você vai falar disso e eu vou falar disso daqui a pouco, viu? Em 1910 foi quando começou a Sociedade Psicanalítica de Viena, fundada por Freud. A primeira mulher começou a frequentar em 1918, que foi, olha eu falando alemão, Helene Detsch. Não sei falar o nome dela, gente. Helene Detsch. Helene. Ela começou em 1918. E a psicanálise ela sempre foi muito marcada por pessoas, ícones masculinos muito fortes. Quando a gente entra numa universidade, né, Georgia, a gente vai estudar psicologia, primeiro que pouco se fala sobre psicanálise. Um adendo. Qualquer um pode estudar psicanálise. Você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser médico, basta ter uma formação e ter interesse em estudar. Existe uma formação toda própria. Mas nós, psicólogos, temos esse contato ainda na universidade. De forma muito superficial, muito branda, né, Jorge? Mas é muito interessante quando a gente para pensar que pouco se fala sobre as mulheres psicanalistas e olha que elas têm uma trajetória extremamente importante. Como que se fala sobre psicanálise de criança sem Melanie Klein? Melanie Klein foi o meu mestrado foi inteirinho em cima dessa autora que fala sobre ela correu sobre o psiquismo infantil, sobre esse desenvolvimento e através da prática. Então ela começou a atender e começou a desenvolver uma teoria através da sua prática que trouxesse fundamentos, né? Outra autora extremamente importante que pouco se fala também, Anna Freud, a própria filha de Freud, né? Inclusive ela, Melanie Klein, não se dá. É porque uma falava sobre, né, essa questão, a Anna Freud, eu vou deixar claro, ela falava a partir de um olhar educacional, a partir da educação, a partir do olhar pedagógico. Né, Georgia, da criança, ela precisava ter uma psicoeducação para que ela conseguisse construir uma transferência, assim, depois da transferência, ir para um processo analítico. E Melanie Klein, essa era a maior esperança dela. Sim, e a Klein, ela foi simplesmente cunhando, construindo e fazendo, né, aquilo que Freud não fez, porque ele não se propôs a fazer, não por não ter capacidade, que foi construir uma teoria de como o nosso psiquismo é construído a partir da relação da díade, ela diz mãe-bebê.
Então, existe uma vida, Freud já falava dessa vida, né? Para além daquilo que é aquilo que a gente vê, a partir do nascimento. Ele já dizia que isso existia, ele só não se colocou nesse lugar para escrever sobre. Mas Klein se coloca nesse lugar como mãe, porque ela não tinha uma outra formação, né? Isso, e se coloca nesse lugar para estudar formação superior. superior. Né? Ela se transformou psicanalista através da própria análise. Então vocês imaginam, lá atrás, 1919, se eu não estiver enganada, que ela entra na sociedade, uma mulher que não tinha formação superior, né? Mãe de 3 filhos, mas eu acho que na época que ela entrou ela só tinha 2, ela não tinha o 3º ainda. E enfrentando tudo isso, né? Todas essas... em 1918 mesmo, teve uma fala de uma psicanalista tentando trazer sobre a maternidade e foi muito pouco aceito, assim, as pessoas só escutaram, ela levantou a mão lá na sociedade, foi falar algo sobre a maternidade, as pessoas deram tipo, ok. Sobre a experiência dela, aqueles homens todos lá, né, escutando, e simplesmente eles olharam e falaram: muito bem, muito bom, mas a gente não entende nada sobre isso. Muito bom que você entenda. Hoje eles já não entendem, né? Se hoje... É uma heroína. Sim. Então a psicanálise, ela tem algumas figuras femininas que foram muito importantes, elas lutaram muito pelo espaço, fizeram escritos maravilhosos, mas ainda hoje lutamos para escutar sobre elas. Não é em qualquer lugar que você vai chegar e vai ouvir falar sobre Melanie Klein ou Anna Freud, enfim, outras autoras importantes também. Aí agora a gente vai falar sobre Bion, Freud, Winnicott, Lacan, são autores que são mais falados e mais reconhecidos. E isso está na nossa sociedade ainda hoje, né? É um desafio que a gente ainda enfrenta. Eu acho que vem essa questão do estudo, até porque nós fomos privadas antigamente até disso tudo. Químicos, físicos, psicanalistas. Então a mulher, ela já vem sendo podada desde um tempo. E agora a gente só quer recuperar tudo isso, né? A gente só quer ser ouvida. E pegando o gancho nessa história justamente que você está dizendo, eu vou falar sobre uma autora, ela é filósofa francesa, ela chama Elisabeth Badinter. A Elisabeth Badinter, ela fala pra gente sobre, ela fez um estudo sobre o mito do amor materno, porque eu acho que um dos grandes papéis que nós temos na vida enquanto mulher é esse papel da maternidade. Eu não estou dizendo que a gente necessariamente precise gestar e dar à luz, porque a mulher, só de ter, eu brinco, né, esses hormônios, eu disse estrogênio, a gente não materna só o que só vem daqui. A gente materna o tempo todo aqui, e é um dos trabalhos que nós fazemos enquanto psicanalistas, né, clínicas, enquanto psicólogas clínicas, é gestar esses pacientes, é colocá-los dentro de nós, é dar à luz a eles e oferecer uma nova oportunidade para que eles possam, então, ter uma nova forma de existência. Aí na frente, Jorge, a gente vai trazer um pouquinho sobre essa posição, essa figura feminina, figura masculina, que fala muito sobre isso, né? Esse posicionamento nosso do gestar, do feminino, do gestar, do masculino, os cortes, o corte, a castração, né? Mas olha que coisa interessante, se a gente parar para pensar, cada um tem a sua função. As coisas nessa vida e nesse mundo, eu digo a natureza para não entrar num processo, né, numa ideia religiosa, mas a gente pode dizer a natureza, ela vem já com esse formato, com essa formatação. Existem papéis e existem papéis. Homens e mulheres são diferentes na sua constituição, na sua forma de existência. Mulheres têm útero, homens não têm útero. Por que as mulheres, né, têm estrogênio e progesterona e homens têm mais, né, lá testosterona? Por que esses hormônios? Por que eu falo de hormônio? Porque hormônio, gente, como diz, é vida. São as nossas emoções. Estou fazendo propaganda não, mas eu estou explicando. As nossas emoções, quer dizer, o nosso corpo reage ao ambiente externo e interno a partir desses hormônios, que aqui chamam-se neurotransmissores e que aqui no sistema nervoso periférico se chamam hormônios. Então, se eu tenho hormônios reagindo o tempo todo, eu digo como a minha mente, então, vai falar sobre o meu corpo. Então, eu estou o tempo todo, a minha mente, quando a gente fala sobre equilíbrio emocional,
quando a gente fala sobre, né, ter as nossas emoções de forma equilibrada. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, eu consigo fazer leituras daquilo que o meu corpo capta e sente e reage de forma equilibrada. Não preciso reagir de formas catastróficas ou de formas, né, desajustadas. Simplesmente isso, é uma coisa simples. Por isso que a gente precisa olhar para esses hormônios de uma forma muito especial. E a mente do homem e da mulher, justamente por conta dessas formas de reagir do corpo, são diferentes. São diferentes. Não tem como dizer que são iguais, são diferentes. Ou seja, cada um tem, trazendo para uma linguagem assim acessível a todos, cada um tem a sua função, né? Figura masculina, figura feminina. E o mais importante, nossa, mas aí traz... Aí, é muita coisa, não é? Aí a gente já entra numa discussão, eu adoro, a Georgia já olha no meu olhar. Eu vou só trazer, mas eu não vou aprofundar, porque as meninas vão falar um pouquinho. Sim. Não necessariamente eu preciso ser mulher, anatomicamente dizendo, para que eu tenha a posição feminina. Eu posso ter uma posição masculina, e qual é o problema disso? E ainda assim... vou entrar nesse detalhe, e ainda assim não ser homossexual. Porque as pessoas confundem tudo isso. Nós estamos falando de posição, é para além da anatomia, é para além da fisiologia, é para além da questão do gênero. Você entende que a nossa mente, ela é... Foi longe. Foi nada, quase levantei desse. Né, Dani? Mas olha, é pra gente poder pensar que esses hormônios, eles reagem. Porém, a nossa mente, quem vai nos ensinar a dar sentido e significado para tudo isso que esse corpinho aqui, ó, para essas reações químicas que acontecem aqui, quem é? A nossa mãe, igual eu tava falando, entendeu? Todo mundo tem mãe, não tem como nascer sem ter sido gestado, dado, né, parido e cuidado. Georgia, quando você fala isso, eu só lembro do livro que eu tenho lá em casa. É um livro que chama a atenção pelo título, A Culpa é da Mãe. O livro, ele trata de uma forma super interessante esse tabu, essa fala que existe, a culpa é da mãe, né? Que a gente traz muito... O livro fala mais ou menos por aí, que não existe uma culpa, existe uma responsabilidade. Sim, afinal de contas, a gente está ali construindo isso, né? Juntamente com nossos filhos, estamos nos reconstruindo. Já dizia Esther na constelação da maternidade. Mas, isso vocês podem ver em outros podcasts, que a gente já falou muito sobre isso. E a gente quer saber sobre... mulheres, né? aqui. Né? Sobre Dani, as mulheres. Você pode começar. Dani, fala pra gente o que é ser mulher, essa mulher assim. Como Dani, que foi Dani, essa construção maravilhosa, por sinal, que te levou a esse lugar que você é hoje? A Laura estava falando aí de ser uma mulher masculina, com a força, né? Que teoricamente pertence ao homem nessa nossa sociedade que a gente vem. E eu fui criada assim, eu fui criada para ser o filho do meu pai. É como se fosse isso. Eu fui criada para ser forte, para ser independente, para ser capaz, para não ter vergonha, para trabalhar muito, para ser independente financeiramente, para não depender de jeito nenhum de nenhum homem. E assim eu cresci. E não foi fácil, porque... eu tenho perereca, né, gente? Não sei se pode falar isso aqui no podcast, mas esse é meu jeito. Senão não seria eu, tá? Eu sempre aviso que eu falo uns palavrõezinhos, vou tentar me controlar. Mas eu nasci mulher. Eu não sou meiga, mas eu preciso disso, eu preciso de carinho, eu preciso de afeto, eu preciso... Não parece, eu já te disse, você é delicada. Você não se reconhece. Tem gente que fala isso pra mim. Eu concordo. Eu também concordo. A gente que te Porque conhece sabe. essa máscara que você precisou, você tá contando aí, E amorosa. mas você é delicada. Tá vendo, gente? Eu sou delicada. Eu vou me apresentar assim, vou pôr delicada no meio, que eles vai. E essa construção da minha personalidade, eu falo que é muito louca.
Eu fui criada assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, mesmo vindo de uma família estruturada financeiramente, onde isso não seria tão necessário, mas meu pai sempre deixou claro que eu precisava, que a independência real, ela só existe se você fosse independente financeiramente. Então eu pus isso na minha cabeça, eu falava, eu preciso trabalhar, eu preciso conseguir, eu não vou depender de ninguém, e assim foi. Saí de casa cedo, hoje eu acho muito cedo, com 16 anos, fui fazer faculdade fora, agora que minhas filhas estão quase chegando lá, eu estou querendo ver se eu postergo isso o máximo de tempo que eu puder. E sair de casa e me ver autônoma de verdade, tendo que me virar, tendo que resolver meus problemas, fez com que essa força viesse muito rápido. Eu, ao contrário do Sansão, eu fiquei forte quando eu cortei os meus cabelos. Isso é muito significativo para mim, para minha construção como pessoa, como mulher. Aos 17 anos eu cortei meus cabelos e eu me transformei. Parece que eu me escondia. Que ela tá cada mês com uma cor de cabelo. Mas essa é a mais bonita, né? Todos combinam com o sorriso dela. Não, todos, certeza. A cor da alma cada mês. Bom, enfim, e aí... De empoderamento mesmo. Refaça a pergunta. Me perguntaram aqui qual foi a transformação que eu senti quando eu cortei os meus cabelos. Eu acho que foi de empoderamento, de me mostrar. O cabelo me escondia, era a sensação que eu tinha. Eu tenho um cabelo enrolado, volumoso, e como a minha filha mais nova, e agora não tinha mais jeito. Eu não tinha como pôr o cabelo assim, eu não tinha como virar e me esconder, eu estava à mostra. Então eu tinha que ser forte, eu tinha que conseguir, eu tinha que enfrentar. E isso pra mim, aí o povo fala, mas você não quer deixar seu cabelo crescer? Eu falo, de jeito nenhum. Eu não quero voltar a ser o que eu acho que eu era. Engraçado. O cabelo, ele fala muito, dentro da psicanálise, ele é um simbólico. A Dani me forte. inspirou, viu? Ele é um simbólico muito forte do feminino, né, o Jorge? Então, é interessante isso. O que a gente falou das figuras, né? A figura masculina, ela traz muito essa questão da força, né? Dos cortes, das imposições. Olha lá onde você foi. Não, peraí. E eu tenho certeza que você não sabia de nada disso. Você foi lá, peraí, deixa eu aqui trazer essa força, trazer essa posição que eu preciso para me constituir. Essa posição. E lá no final da adolescência, aos 17 anos, onde a gente está encontrando a própria identidade, a nova identidade. Depois de uma série de mudanças, você precisou disso para se constituir por toda a sua história. Não se esperava isso de você? Você tinha que vingar, você tinha que dar certo. Nossa! Vocês estão vendo? Olha que coisa fantástica essa história aqui. O masculino e o feminino, eles não estão só no nosso corpo, nos nossos hormônios, nos nossos neurotransmissores, mas principalmente aonde? Na nossa mente. Como ela diz, na constituição da personalidade dela. E o cabelo, ele vem como uma forma de expressão daquilo que ela entendeu que fazia parte, então foi uma escolha sua. Foi subconsciente, tá, gente? É inconsciente. A gente sabe disso. Eu estou descobrindo isso agora. Só amarrando. Então, assim, ela entendeu que ela seria essa pessoa, essa mulher de perereca, vamos dizer assim. Uma mulher fálica. Uma mulher fálica, de cabelos curtos. E, né, vamos dizer, igual todo mundo fala, com esse sorriso franco e aberto, cheio de dentes, igual todo mundo diz, né, esse sorriso lindo que traz para as pessoas esse acolhimento. engraçado, um sorriso cheio, engraçado, é justamente isso, cheio de dente, poderíamos dizer assim, tem uma força bem masculina, bem de raiva, né, na força do ódio, como brincam assim, não. E você traz pra gente na força do amor, com esse sorriso cheio de dentes, essa delicadeza. Aquilo que a gente fala sempre da psicanálise. Existe uma
Existe uma diretriz pronta para onde a gente vai caminhar? Olha, quem tem isso é aquilo, quem faz aquilo vai sentir. Não existe nada pronto. Como é uma construção. Um sorriso, né? Que a gente traz essa brincadeira. É uma brincadeira interna de casa que a gente é apaixonada no sorriso dela. Sim, é lindo mesmo. E é um sorriso acolhedor. É cheio de dentes, mas não é um dente. Ou seja, gente, não existe nada pronto. A construção é individualizada. Isso é psicanálise. Esse olhar individual. É esse olhar único para cada ser humano. Pegou um pouquinho do pai, pegou um pouquinho da mãe, um pouquinho dela, da própria construção dela e se constituiu. Isso. E aí uma das coisas que é muito importante, eu estou passando por um processo muito diferente. Eu vim crescendo, como a Laura disse, eu tinha que dar certo e eu dei certo no que teoricamente eu estava querendo trilhar, que era ser uma empresária, que era ter sucesso na profissão. Eu sou empresária, tenho uma empresa de construção civil, é um ambiente muito masculino. Eu falo que durante 16 anos eu geri a minha empresa, dentro da obra, no escritório, então eu me travestia, ainda tem essa, dentro de obra, então eu me travestia de uma forma que não houvesse nenhum tipo de abuso mesmo, de olhar diferente. Os nossos funcionários e colaboradores sempre me respeitaram. Eu falo que nunca, em 16 anos, dentro da construção civil, eu percebi um olhar diferente que fosse. Então quer dizer que o meu escudo estava bem montado ali, porque foram anos assim. E durante muito tempo eu quis ser isso, eu quis ser uma empresária. Eu fui ter a minha primeira filha com 34 anos. Eu queria ser mãe. Estou em tempo. Tá super em tempo, Camila. Mas ao mesmo tempo eu falava, eu vou ser mãe e aí? E minha vida vai acabar? A minha vida, como se fosse apenas isso, né? E hoje eu desconstruí tudo isso que eu falei para vocês. Aos 42 anos, eu larguei a gestão da minha empresa e hoje eu sou praticamente full-time mãe. Por isso que eu falei, hoje eu me defino como mãe. Eu deixo as meninas na escola, eu sinto saudade na hora de buscá-las até a hora do almoço. Então, e quando eu falo da uma delicadeza, é uma diferente. mãe extremamente dedicada. Você sabe que eu me orgulho muito do seu papel, né? Obrigada. A gente já conversou sobre isso. E é tão importante essa construção desse feminino também para você. Eu acho que esses dias a gente conversou sobre isso, né? Eu não dei conta. Esses dias ela contou pra mim as músicas que ela canta no carro. Vou contar. Compartilha em rede nacional. Super delicada. Eu tô até coraçãozinho na live. Então, e é muito louco isso, porque aos 43 anos de idade eu me reinventei. Hoje eu não consigo imaginar. Eu lembro que eu tive a primeira filha e quando eu soube que eu ia ser mãe de uma outra menina, eu falava, Deus, mas eu não vou ser mais feminina que isso. Por quê? Por que o Senhor está me dando outra mulher? Me dá um moleque. E veio outra menina e eu falo que elas me ensinam todos os dias. E eu não... As meninas que me conhecem sabem que seria impossível hoje para mim imaginar ser mãe de um menino. Então hoje a minha definição é essa. Eu sou mãe da Maia e da Ayla, com muito orgulho, com muito amor. E essa é a mulher hoje, que existe em mim, em princípio. Maravilhosa. Bruna, conta pra gente, e você? Sua trajetória, sua constituição enquanto mulher. Muito intensa. A gente que conhece, né, Bruna? Muito intensa. As interpretações agora é com você, tá? Tá, pode deixar. Segura, Jesus, então. Na verdade, a minha primeira formação, eu estudei fisioterapia. E na ocasião eu me especializei em acupuntura e UTI. Mas o que eu... Até hoje, até hoje não, até um tempo atrás, se me perguntassem qual a sua formação,
eu ia responder fisioterapeuta. E eu custei a compreender o porquê disso, Georgia. E aí eu entendi. Eu era uma pessoa egoísta e o curso me deu um olhar humano muito importante. Então eu me tornei uma pessoa humana. E aí eu consegui compreender que o meu ciclo com a fisioterapia se encerrou. E por isso ele se encerrou. E então eu fiz um outro curso. Aí eu fiz direito. E agora, depois de muitos anos, eu estou retornando, né? E, bom, sou irmã da Laura. A gente vem de uma empresa familiar que foi vendida recentemente, é um divisor de águas na nossa vida. Todos nós trabalhamos nessa empresa familiar. Trabalhei numa empresa por 9 anos. Fiquei até o final. E foram quase 15 anos na empresa, um desafio muito grande e muito aprendizado. Então ali entrei como estagiária do IEL a convite da Laura e ali caminhei, passei por diversos departamentos e no final dessa jornada eu lancei um projeto que chama Mulheres de Raça do Agro, que a Fabíola é minha parceira e hoje está virando um Instituto Mulheres de Raça do Agro. Só um parênteses, eu não sabia que eu tinha feito parte desse início, não. Você que me convidou para fazer estágio do IEL lá. Eu ia fazer Lembra, não? Eu lembro. Eu ia fazer estágio. Eu lembro que você convidou ela. Gente, eu adoro essas histórias de família. Eu ia fazer estágio. Estou orgulhosa do meu eu lá atrás. Culpa sua. Tudo culpa sua. Tudo Tudo culpa sua. Responsabilidade. E é culpa sua. Responsabilidade. Perfeito, adorei. Nossa, Laura, eu lembro da gente ter conversado sobre Fiquei isso. super feliz agora. Inclusive, É sério, você falou, a gente contrata pelo lugar, e vem fazer seu estágio aqui. Como é que você vai fazer estágio em outro lugar, no escritório, se tem aqui? gente, quanta sabedoria. Vamos, pode seguir. Eu gosto muito de falar da fisioterapia porque foi muito difícil compreender esse processo. Porque eu encerrei aquele ciclo e consegui caminhar. Ao contrário de todas vocês, eu escolhi ser mãe muito jovem. Logo que eu me casei, eu vi um menininho andando na minha casa e resolvi engravidar. Então eu brinco muito nas minhas... Eu brinco muito, mas não é brincadeira, né? Quando eu faço as minhas apresentações do agronegócio, que o meu maior projeto, eu brinco que é o projeto 5, 15, 20, que é a idade dos meus filhos. Então eu tenho o Henrique de 5 anos, a Nicole de 15 e o Dimas de 20 Gente, anos. quando começa a passar uma etapa, ela volta e começa a etapa. Passa a etapa e ela volta e começa a etapa. Não, hoje eu estou vivendo várias etapas. Você sempre viveu várias etapas. Mas eu não vou falar aqui, não. Não, a gente... Não, Você falou que eu ia falar, hein? Eu Não, vou mas falar, é porque não, essa pesado. fala dela, assim, a perereca da Dani tá de boa. É, a perereca da Dani tá de boa, tô vivendo outra fase. Entendi. Falaram até que eu já sou... Como é que fala? Faz parte do grupo de risco de vó? Eu não tô sabendo disso. Né? Grupo de risco de voz. Eu tenho um filho de 20 anos, então faz parte do grupo de risco de vó. Sinto de falar. Meu Deus, quando a gente entra nesse grupo de risco, aí começa, né? Interessante. Eu te amo. Mas foi muito importante, foi muito delicado toda essa trajetória, compreender isso tudo, ter entrado na empresa familiar. No momento em que nós vendemos, eu tive certeza absoluta de que eu jamais teria forças para me desligar automaticamente desse negócio. E foi muito difícil. Então hoje eu estou com a música, ando devagar porque já tive pressa. Então hoje eu sou a Bruna mãe e tá assim, estou construindo o Instituto com a Fabíola e com as meninas. Tem um projeto que eu vou lançar, não pode chorar. É um projeto Marias. Nós temos a Maria da Glória, nós temos a Maria Helena, então todas as ações sociais hoje elas vão chamar Projeto Marias. Marias realmente tem um significado muito bonito, né, gente? Então eu e que consegui envolve dar nome, a parte religiosa, mas... Eu consegui dar nome a isso tudo, vai virar Projeto Marias. Era um sonho meu montar um instituto dentro da Agrocria e eu pensei, eu também posso ter isso fora da Agrocria. Então, não se chama mais Instituto Agrocria, chama Projeto Marias. Não dou conta. Você tá vendo toda a construção? Não, é porque assim, eu tô pensando que o quanto a gente se constrói, se constitui, é diariamente mesmo, né? Então, olha só essa construção que ela traz. Espera aí, eu construí algumas coisas ali dentro, mas eu posso construir fora também.
Eu posso ser alguém ali também, de um outro formato, talvez sem tanta pressa, né? Então, assim, comecei como mãe, já fui trabalhar com a Nicole pequena, já com... Então, o Dimas morria de vergonha na escola, porque ele falava assim, mãe, mas todos os amigos perguntam o que você é, eu falo, mas filho, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu escolhi ser mãe, estou em casa com você. Mas não dá, mãe. E coitados, né? Viver uma mãe que trabalhou muito, cheguei ao momento de ter 2 empregos, trabalhar na Agrocria, trabalhar em Anápolis, na transportadora que a gente tinha, fazer faculdade de noite. E por muitas vezes fui parar no Hospital do Coração com estresse, ansiedade. Então, assim, tá aqui hoje. Demorei a conhecer o Instituto da Fé. Mas eu conheci a Geórgia antes, né, Geórgia? Quando eu estava grávida da Nicole. Tem outra história de amor. Nossa, é mesmo. Verdade, ué. O pré-natal psicológico dela foi aonde? A gente... A Nicole é de que ano? 2006. Começa não. Faz muita pergunta, não é muito filho. A Nica é de 2006. 2006. Então, 2005, a gente estava fazendo, a gente estava gestando a Bruna psicológico. e a Nicole. É? Vamos. Verdade. Então, assim, por isso eu trouxe o girassol para vocês, porque acho que depois de todo esse processo de tantas profissões, de passar por um processo de uma empresa familiar, de me conhecer, então, assim, eu me sinto... O que eu aprendi? Que primeiro eu tenho que me fortalecer para cuidar da minha família, né? Aquela história de vocês da máscara de oxigênio. Mas depois você conta. Então, assim, hoje eu me sinto esse girassol que eu consegui aqui dentro aprender tanta coisa, pôr em prática para que eu consiga ser uma mãe. Eu falei, gente, agora eu vou alfabetizar meu filho, vou acompanhar minha filha adolescente prestando vestibular, o meu filho está no 3º ano de medicina, meu marido entrou para a residência agora, e é um papel totalmente diferente que eu nunca vivi assim como a Dani. Eu nunca me imaginei dentro de casa esperando meu marido chegar para a gente jantar. Essa não sou eu. E assim, eu estou vivendo um novo papel. Significou tudo na sua vida? Eu nunca fui assim, eu sempre fui muito independente, eu nunca gostei de um marido pregado. Mas você sabe o que é mais bonito? De repente, sabe o que eu acho importante? Aquele papel clássico de esposa. É a gente ter certeza, na idade que a gente tem, que isso não é definitivo. E que não é dependência. E que isso Isso é também escolha, não Dani. é dependência. Isso é escolha. Então a gente escolheu estar neste papel agora. É escolha. E a gente pode escolher novamente sair dele ou ficar nele para sempre. Isso é o escolha, mais isso que foi libertador para mim. É eu escolher o que eu quero, é eu escolher dizer não e é eu escolher. Isso para mim não é negociável. Você sabe uma coisa que eu gosto muito quando a gente fala assim... É o momento. Quando a gente fala assim sobre a mulher no século XXI, muitas vezes a gente pensa nessa mulher fora, trabalhando fora, né? Se construindo nesse formato. E não é. É exatamente isso. A gente judia demais da gente, a gente exige demais da gente. A gente não precisa ser, nós não precisamos ser dependentes. Podemos sim ter esse papel, caso seja a nossa escolha, mas que isso não representa a dependência. Inclusive é uma independência de poder dizer, eu desejo isso, eu quero isso. O que é o certo? Às vezes me perguntam muito, né? Como trabalho muito com gestantes, e aí, Laura, eu volto a trabalhar ou eu não volto? Uma pergunta que chega muito. Mas você deve escutar isso. O que a gente fala? Viva a sua maternidade, viva o seu A puerpério. escolha ela é individual. E ver o que você é vai o que faz fazer sentido disso. para você hoje. Talvez isso não faça sentido daqui a 5 anos. E aí você vai mudar a rota. Você vai... Hoje no consultório eu escutei uma paciente falando isso várias vezes. Depois eu preciso estar pronta para, sempre que necessário, recalcular a minha rota. Perfeito. É isso que a gente precisa o tempo todo. Aprender a recalcular a rota. Recalculando. O que as duas estão dizendo pra gente até então, né, Bruna e Dani? Quando É meu o filho seguinte. foi morar fora, eu Sim. falei assim, eu levei um susto, senti aquele vazio. E aí alguém olhou pra mim e falou, Bruna, são 6 anos. Eu falei, ai, irmão, não é pra sempre. Ou não, hein? Ou não. Mas aquela faculdade, naquele curso, são 6 anos. Ele não ia ficar pra sempre naquele lugar. Então, Não, assim, naquele tudo, lugar, tem, não. tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Eu vou atrás. Eu não tenho esse problema. A questão é, os filhos vão
E eles voltam a partir do momento que eles entendem que eles têm liberdade para voltar. Se eles entendem porque querem e não porque precisam, isso é uma das grandes, eu acho que é um dos grandes ganhos que nós como mulheres e mães, nós temos quando a gente educa nossos filhos para que eles possam ter independência e autonomia. Eles sabem que eles podem ir, e eles sabem que eles podem voltar, e eles sabem que eles podem ir novamente e assim por diante. Porque se os filhos entendem que aqui é o lugar que eles têm que ficar, eles não batem as asas. Mas se eles sabem que eles podem ir e podem voltar, mas podem ir novamente, assim, quantas vezes forem necessárias, eles vão tranquilamente. Mas você sabe que esse processo, Georgia, eu acho que ele, e posso estar enganada, mas eu vivi, eu acho que pra gente ter certeza, eu falo que uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi ir. Porque só indo eu Você tive quer voltar. certeza de que eu queria voltar. Parece idiota, mas é literalmente Laura, isso. eu percebo Porque, assim, que o Dimas já voltou. Eu vejo meus irmãos que sempre estiveram pertinho dentro de casa, eles demoraram um pouco mais que eu para entender o quanto meu pai e minha mãe estavam ali pra gente e que era bom conviver com eles e que era gostoso viajar com eles e estar com eles. Eu talvez tenha feito isso mais cedo, porque eu fiquei 11 anos fora de casa, então eu tinha ânsia de voltar para eles, de saber que eles estavam ali para me acolher. Então essa possibilidade e essa coragem mesmo de deixar os filhos irem é fundamental para eles. Georgia, o que eu tento hoje? Me preparar para a minha segunda metade de vida. Hoje eu estou com 42, eu sei que todos vão, se Deus quiser. Porque a gente quer eles independentes. Sim. Então eu vou aproveitar esse momento de transição para me preparar para uma nova profissão onde aquilo faça sentido para mim, onde eu consiga agregar propósito, né, com retorno financeiro. Então tem aí meus projetos de estar estudando para concurso, tem umas cadeiras que eu desejo e vou estudar a longo prazo. E você vai chegar lá. Sim. Quando a gente traça metas, a gente chega ali. O Instituto vai comigo. Vai. Camila, conta pra gente como é que você se construiu. Minha trajetória, fui criada no interior do Pará, quase numa aldeia, por uma mulher que ela tem como se diz, uma coisa oposta. Uma mulher forte, né, e ela é muito delicada e é muito vaidosa. Eu nunca conheci uma mãe tão vaidosa quanto a minha. Sempre quando eu via ela era sinônimo de beleza. Mas, ao mesmo tempo, essa mulher fazia coisas que nem muitos homens faziam. Pegava, construía ponte, ia para meio de pasto, tirava leite, capinava tudo que você pensar de um serviço braçal, minha mãe sempre fazia. Então, eu fui criada nesse termo, o feminino muito intenso. Eu tinha um feminino muito intenso. Ela trabalhava em salões, né? Então, minha mãe sempre foi uma mulher muito bonita, participou de concursos de beleza, mas era uma mulher que sempre falava assim, minha filha, você dá conta, você faz isso. Ah, mas não sei o que, dá seu jeito. Você dá conta, pega isso, pega aquilo, vamos ali. Lembro da minha mãe ir para a fazenda, construir ponte num curral para outra e gente, não a delicadeza mais uma vez vindo junto com a fortaleza. Muito. Né? E ela sempre falou, você é independente, mãe solo, foi uma mãe cedo, muito solo, uma mãe que trabalhava fora de casa, então assim, sempre me mostrou muito essa força. E sempre falou questão dos estudos, sempre foi autodidata em questão de estudos, não pôde estudar muito, mas sempre aquela mulher invicta, aquele feminino, né? E sempre me mostrando isso. Saí cedo do Pará, vim cedo para Goiânia para estudar. Então, foi aquela independência, ela falando, vai estudar, vai ser forte, vai, porque para ela tudo, ela sempre me falou, quem tem diploma tem tudo, né? Você pode acabar com tudo, pode queimar tudo, mas você tendo o estudo ali, você consegue se reerguer de onde você conseguir. Pelo menos eu te dou essa segurança, é o que eu posso dar para você agora. Então, sempre eu vim com 13 anos, fazendo 14 anos para Goiânia. Vim morar com a prima, né? No meio da 8ª série.
Tá achando que eu saí cedo, hein? Olha as construções individuais. Estou imaginando a Leonora saindo de casa nesse momento. Melhor a gente Não vamos pensar sobre o assunto, viu? Mas acho que minha mãe, ela foi criada dessa forma, né, como tudo ela foi criada, ela passou. Eu já sabia meio que manipular um fogão, limpar uma casa, fazer alguma coisa ali, né? Então eu vim mais ou menos preparada. Sofri muito comendo arroz, canudas, somos dois até aprender a cozinhar, mas não existia na minha cabeça o que eu não conseguisse fazer. Então eu vim num pensamento que não existia isso na minha cabeça de bloqueios. Minha mãe falava, se vira, você vai fazer isso e você vai dar conta. Não existia possibilidade de, minha filha, vai até ali, não, se vira, procura, acha, onde, como, você dá conta, você não tem como você não dar conta. Nunca existiu essa mentalidade nem de questão masculina. Ah, se tem uma madeira ali, você não tem essa força, mas ache uma solução, uma mecânica para tirar aquela madeira com a força que você não tem. Então a minha mãe sempre foi isso. Procure estratégias, procure soluções. Então, para mim foi tranquilo, assim, entre aspas, teve algumas coisas psicológicas, né, que a gente foi juntando. Se não fosse essa, eram outras. Então, Pois é. a gente sempre traz alguma coisa junto. Entrei muito cedo para a faculdade, com 16 anos comecei a cursar medicina. Então, fui mudando de novo lá para o estado do Tocantins. Ia fazer 17 anos, então mas ficou mais perto da sua mãe. Mas fui sozinha. Fiz a minha mudança, minha mãe sempre trabalhou muito, então era como ela podia fazer por nós ali naquele tempo, né? Então ela tinha, ó, minha filha, eu tenho que trabalhar, você passou em medicina, eu tenho que sustentar isso, eu não tenho tempo, então vai lá, faz isso, e estava tudo bem, estava tudo resolvido, porque era assim a nossa história. Não é porque ela não ia embrulhar minhas mudanças, ou que ela não ia levar certas coisas, que ela ia ser menos mãe, ou mais mãe, se ela ia me amar mais, ou me amar menos. Mas Porque o amor não está envolvido no que a gente pode fazer, e sim na disponibilidade que a gente tem, que ela sempre existiu dentro de você. Isso, que lindo. Então, eu fui construindo essa autoindependência, depois voltei, e sempre eu acho que por não ver limites e não ver distinções nesse mundo feminino e masculino, porque minha mãe sempre lidou muito bem nesse mundo masculino, ela ficou viúva muito cedo, então ela era fazendeira, ela era dona de posto, morava no interior do Pará, tirava sem terra de fazenda, ia lá, peitava índio, tribos indígenas. O livro da minha mãe a vida da minha mãe dá um livro. Então eu sempre me inspirei, eu não via, essa separação de gênero. Então, até então eu falava assim, não, para mim não existe isso, para mim não tem isso. E eu fui cursando a medicina, fui evoluindo, formando, e onde eu fui passando, sempre foram gestores que eu percebia a condição masculina ali nos topos, né? Então, os meus gestores, os meus chefes, todos eram masculinos. E, de certa forma, eu acho, por toda essa carga que eu trouxe, de não saber distinções, minha mãe sempre ser uma boa empresária, gerente de negócio, eu sempre comecei a lidar com essa voz, né? Nesse tom que eu tenho, e bater de frente, falar, e comecei a me destacar de certa forma, porque não olhar para baixo, não falar mais com muito respeito, e sempre comecei a destacar até um ponto que, na época da minha vida, de grandes projeções, que eu comecei a empreender mesmo, eu me vi desrespeitada em certas formas, né? Que a gente não é escutada. E a primeira vez na minha vida eu falei, cara, isso existe. É real. Nós mulheres temos que fazer quase uma cambalhota, falar grosso, fazer alguma coisa, às vezes para ser escutadas. E às vezes os nossos hormônios nos afligem tanto que teve ocasiões para que eu fosse escutada, que eu me desesperei, que eu caí em prantos na frente dos chefes, né, algumas coisas, e só assim eu consegui ser ouvida. Então eu falava assim, como antes eu não percebia isso, a gente chega em um patamar que a gente vê essa discrepância que a mulher não consegue ser ouvida hoje em dia. E através disso, através de
às vezes não ter aquele carinho, aquele cuidado, eu escolhi também a pediatria e o tal do empoderar as minhas mães. Eu tanto faço pelas minhas mães, eu sou consultora de amamentação também, faço pediatria integrativa. Eu quero dar um poder para a mulher, e hoje eu estava falando até com a Laura sobre, não é igualdade, é equidade. Equidade. Porque não tem como sermos iguais aos homens. Mas pelo Sendo menos consideradas nas nossas diferenças. isso. Empoderar aquela mãe no seu maternar, né? Qual a minha obrigação hoje? Eu vejo como uma meta da minha vida, uma meta que eu vou conseguir, sim. Empoderar essas mulheres no seu lar, empoderar essas mulheres para saber fazer as divisões, fazer com que seja menos árduo esse trabalho, que ela seja menos apontada. Então, a gente empoderando essas mulheres, fazendo as divisões de trabalho, dando informação à família inteira. Meu consultório está ali, cabe 15 pessoas. Eu falo, traga, dessa van de família aqui, que eu quero a família inteira, para aquela mãe ali não sofrer sozinha, só com informação sozinha. E eu acho também que o acolhimento que eu tenho, porque muitos viram para mim e falaram assim, mas doutora, você é mãe? Eu falei, caramba, não sou mãe ainda. Mas eu acho que essa transferência que teve daquele ato de cuidar, que às vezes eu não tive tanto, da minha mãe, aquele ato que eu não tive, às vezes a gente quer transbordar agora no ato de cuidar ou transferir aquilo ali. Camila, eu vou de te certa contar forma. Por que você escolheu? A psicanalista que está aqui, eu só esperando. Já me ouviu. Costuradinho na cabeça aqui. A sua escolha, ela tem a ver justamente com todo esse cuidado, com a forma de repetir. Você quer repetir, ensinar para essas mães tudo o que você aprendeu com a sua. Para mim, a sua escolha em medicina, em pediatria principalmente, é dizer assim, mãe, eu sou muito grata por tudo que você por tudo que você foi, eu estou contando para ela, tá? Por tudo que você foi e por tudo que você me fez ser. Essa mulher que hoje, mesmo ainda sem filhos, porque ainda vou me casar, né, Camila, e tudo mais, ainda sem filhos, mas que eu posso dizer desse lugar de mãe, porque a minha mãe está aqui dentro de mim e eu preciso honrá-la e dar graças do tanto que ela é importante. Você ensina as mulheres a serem mães, assim como sua mãe. E você pode ficar tranquila que você será uma mãe, assim como sua mãe. E aí eu falo que eu quero ser uma mãe integral. Mas é você, do seu jeito. Eu acho que tem tanto amor para um ser, se for vir, né? Vem aqui, que na hora que eu escolher, decidir vir, que eu falo assim, gente, eu sei que eu vou ser, eu não sei se eu estou pronta para tudo que vai vir. Como eu vou querer ser mãe. A gente nunca está pronta, Camila. A gente tá pronta. Você já mas ouviu eu queria que só ser nasce o mãe. filho, nasce a mãe? Eu queria só ser mãe. Eu falo assim, eu queria falar pro meu doido, assim, pelo amor de Deus, deixa um ano inteiro para mim ser mãe. Eu falo, você não vai aguentar, você vai querer trabalhar, você vai querer não sei o quê. Não sei, a gente não sabe. É tão interessante, porque assim, quando você estava contando a sua própria história, minha cabeça veio assim, olha que bonito essa história. Eu digo que na constituição de um sujeito, sempre há coisas positivas que vão constituindo a gente e sempre há faltas, tá? Sempre há faltas. Isso faz parte da nossa constituição. E enquanto você foi falando, eu fui pensando aqui, o quanto hoje, quando a gente fala sobre maternidade, o que a gente fala muito? As mães querem dar muito, elas querem estar bastante presentes, elas querem estar sempre prontas, sempre a postos. Essa é uma característica muito forte, eu não posso dizer de todas, mas da grande maioria das mulheres. E você veio trazendo a sua história, que é uma história bonita, é uma história onde está aqui uma mulher de respeito, que tem construído a própria história. Você foi convidada aqui pela fortaleza que você representa, tá? Ao mesmo tempo, com toda uma... Você me perguntou, você me chamou, qual foi o objetivo? Eu falei assim, essa fortaleza, com essa delicadeza que você tem, que na verdade foram as características que a gente olhou em cada uma dessas convidadas, mesmo você não tendo a sua mãe 100%
integral. Então é uma constituição, gente, que não tem algo pronto. Eu preciso. Ai, gente, eu preciso ouvir essa mãe. Eu preciso ser Será que ela quer falar, 100% Jorge? integral para que meu filho seja feliz? Eu vou trazer essas questões. Não, só suficientemente boa, a gente já falou. Não, mas é o que ela só poderia fazer, suficientemente boa. a gente já teve uma terapia, o que ela poderia fazer de melhor, e foi o melhor. Ela foi que suficientemente muito. boa. Ela fez o melhor que ela poderia fazer de melhor na condição que ela precisava. Não. Olha para você. E assim, Pergunta para os seus pacientes. a dignidade de Como tudo. eles gostam de você. A gente vê o Eu depoimento sou dos seus mãe de pacientes. paciente. Mas assim, também pela sou mãe de paciente, visão, então por isso. porque é essa visão. As pessoas acham que a mãe tem que ser aquela que leva a comida, que leva não sei o quê, e tipo assim, aquela mãe matriarcal, de casa e tudo. Minha mãe foi uma mãe empresária que deu a educação, que deu a cobrança, que deu tudo. Não foi uma mãe aquela de casa, mas... Olha como a gente é ambivalente. Mas é tão engraçado isso você falar, porque a gente olha para você e você cuida do seu ambiente, você cuida do seu espaço, você cuida dos espaços até internos. Apesar, né, vamos dizer, de ser médica, dos você é psicóloga. Você cuida dos espaços de todos. Cuida dos Você espaços cuida. de todos que estão à sua volta. Gente, quando a gente Você acha que você combinou tem de essa fazer esse habilidade aonde? evento aqui, Camila já começou mesmo. Aí mandou uma mensagem. Vamos fazer não sei o quê? Vamos colocar não sei o quê? Olha, vou pedir isso, vou fazer aquilo. Era uma convidada. Ela, na verdade, o que ela precisava era só vir. Linda, maravilhosa. E ela fez toda essa parte dessa construção. Sim. Então ela cuida, você tem isso. E é tão interessante que existe uma ambivalência, né? Eu sei que não é necessário estar integral, e aí você traz, eu quero estar integral. E eu não sei se eu dou conta. E aí traz toda essa história. Então, o que a gente tem é o suficiente. E eu quero ler aquele livro, A Culpa... E a gente diz, culpa não existe, tá, gente? A gente super desmistifica essa história, não é culpa. Lógico que a gente pode se sentir assim. É porque a forma que a gente tem, né, na hora de enxergar a vida. Muitas vezes a gente tem uma forma ainda muito dicotomizada de enxergar a realidade. Então a gente entende que ou a gente, né, bem esquizoidada, explitada, ou a gente tem uma visão, ou é boa ou é ruim, ou é certa ou é errada, e não é bem por aí. Não. A nossa visão, ou eu sou culpada ou eu estou certa. Não. Para mim só foi o certo. Você está entendendo? O que é, a minha o que é construção possível? foi só Existe um equilíbrio entre aquilo que a gente consegue, aquilo que a gente é, aquilo que foi inscrito na gente, aquilo que existe na nossa história e que a gente dá conta de fazer naquele momento. Naquele momento, como diz a Dani, ela teve um momento, como diz a Bruna, é um momento, é o seu momento, é o momento de cada um. O próximo momento, a gente não sabe como vai ser. Não é assim? A gente constrói o próximo momento vivendo esse. E ele pode mudar. E ainda vou contar uma coisa. Nossa, que vontade que me deu de entrar aqui e falar sobre Melanie Klein. Calma, Não a gente vou. não vai entrar nisso. Mas eu vou citar uma amiga minha que ela é advogada, que ela diz assim, a gente cura da juventude. Porque aqui a gente está aqui, né, nos 40, 30, 40, somos mulheres aí, né, nessa idade. E ela fala assim para mim, você já curou da juventude? Eu falei para ela, não, ainda não passei pela menopausa, ainda vou chegar lá. A gente cura da juventude, porque a partir do momento que aqui a gente está nessa idade, vou falar da próxima idade, ela diz assim, olha, eu posso escolher, depois que esses hormônios, eles dão uma baixada, eles dão uma cessada e a gente consegue enxergar a vida, se enxergar de uma outra maneira, de uma outra forma, que é muito interessante. Eu posso escolher com quem eu quero ficar, aonde eu quero estar e como eu quero estar. Olha isso. Quando a gente fala de empoderamento, eu falei, um dia eu chego lá. Eu falo isso pra ela. Um dia eu chego lá, ela tem 67 anos, e ela diz, como é bom hoje eu poder escolher aonde eu quero estar, como eu quero estar e com quem eu quero estar. E é difícil a gente tomar, repente, às vezes, rédea dessas escolhas, né? Sim, porque a gente fica atuando, sabe, Camila? A gente fica repetindo essas histórias, tentando resolver essas histórias. Você conseguiu, Dani, psicanaliticamente, vamos dizer, você conseguiu lá com os 42, 43 anos, falar assim, agora eu vou ser mãe. Então, mas é isso que eu ia falar agora, eu vou ter que...
esperar até os 60 e poucos? Não, porque eu acho que essas escolhas, Não, elas são sempre. eu comecei a fazê-las agora, e eu tô sim. conseguindo devagarzinho, é claro. Tem muita coisa ainda, mas ainda não entrei na menopausa. A hora que as meninas saírem de casa, a hora que você passar, você entende que os hormônios foram embora, mudarem, você entende? As coisas vão ficando diferentes. A hora que os filhos vão saindo, né? E vão vindo outros, vão vindo netos, vão vindo outras questões, os filhos vão chegando, você está entendendo? Eu acho que essa grande virada de chave é esse olhar para si, sim, né? E quando você vai entender. fazer isso? E entender. Quando a gente abaixa a demanda, viu? É isso, é por isso que ela fala. E a gente não precisa baixar a demanda demanda só lá na frente. Talvez esse seja o momento que ela conseguiu. Não, ela conseguiu muito antes. É porque ela fala isso, é porque ela tem 67 e ela pergunta assim, sempre pergunta isso pra mim assim, e você? A sua demanda já foi? Para você poder olhar para você e para a vida de uma outra forma? Aí eu forma? volto, acho que foi a Bruna que trouxe, né? Que ela falou assim, não, depois você fala um pouquinho. Eu trago sempre uma metáfora que eu falo sobre a máscara do avião. Vocês já repararam quando a gente vai viajar de avião, a aeromoça vai lá e fala, olha, em caso de alguma turbulência, alguma coisa, as máscaras cairão. Coloque primeiro em você e depois nos dependentes. E isso sempre me intrigou muito, gente. Assim, enquanto eu não peguei um olhar psicanalítico para isso, eu falo que a psicanálise está no dia a dia, nas pequenas coisas. Eu falava assim, é óbvio que eu vou, acontece alguma coisa, eu tô com a minha filha do lado, eu vou botar em mim primeiro. Óbvio que eu vou colocar nela. E eu parei para pensar, e aí eu fui entender o porquê que eles falam isso sobre o avião. Se eu coloco a máscara nela, talvez eu não esteja pronta para colocar em mim depois. E aí eu não consigo cuidar do outro se eu não cuidar de mim. Do outro. Se eu coloco em mim, eu estou bem, eu venho e cuido do outro, que depende de mim. Eu tenho uma amiga que fala isso sobre comer antes dos filhos. E eu sempre achava aquilo um absurdo. Ela fala que ela mata a própria fome antes. Ela tem isso é francês, tá? E ela falava, eu como tranquilamente e depois eu dou a comida para os meninos. E eu falava, gente, que egoísta, Isa, se você estiver me vendo é você, viu? Que egoísta, que absurdo. E aí depois ela falou, Dani, eu tenho 2. Se eu der comida para eles com fome, eu vou perder a paciência. Eu vou irritar. Eu não vou ter, né, a capacidade. Ela colocou a máscara nela primeiro. Então, eu como. Aí eles podem me irritar, eles podem pedir para trocar o prato, eles podem falar que não gostam da carne, que não vão comer, porque aí eu já estou pronta para dar as respostas certas. E depois que eu entendi, hoje eu falo, Maia, a mamãe tá indo almoçar, na hora que você, daqui a pouquinho eu Então hoje eu me tornei, teoricamente, egoísta, mas é muito isso não é egoísmo, isso é sabedoria. Olha, você sabe, você falando aí, me remeteu a uma situação dessa semana com as minhas meninas. Marina me perguntou, por que você não leva a gente para a escola? Eu não levo, quem leva é meu marido, porque é de manhã a hora que eu malho. E esse é o meu abastecimento diário. E aí eu disse, e assim, ela tá cansada de saber, Marina tem 8 anos e esse é o nosso ritual desde sempre, entrou na escola com 1 ano e meio. Não é nada que foi novo não, é porque apareceu essa semana. E eu falei, você sabe muito bem o quanto o esporte, o quanto fazer um exercício para mim é importante. É assim, é fonte de energia, às vezes é melhor até que comer. E se eu levar vocês, eu não tenho esse tempo para mim. E aí eu me torno insuportável no fim do dia, não é? É, mamãe. Então vai malhar, papai leva a gente. Mentira, que essa semana eu acabei fazendo, eu senti que ela estava numa necessidade, eu acabei levando ela. Mas aí, nesse dia que a gente estava conversando, que eu estava levando, eu fiz isso. Foi segunda-feira, não olhei segunda-feira. Estava insuportável, né, Jorge? É dia nosso de reunião. Né? Jorge que colheu os frutos. E nesse dia eu aproveitei e conversei com elas. Né? E mostrei para elas. Você que com um olharzinho assim, ó. E eu lá, loucamente surtada. Aí ela pegou e falou. E aí nesse caminho eu expliquei mais uma vez para elas essa necessidade. É a mesma coisa, é a máscara. É a comida. Né? É o meu tempo. É o meu momento.
para que eu tenha outros momentos. Sanidade mental, a gente diz assim, tá? Ok, Tá? você falou. E o seguinte, ótimo, tá vendo? Gente, então pra gente ir encerrando, porque nosso tempo, né, tá no fim-se. Eu quero só uma coisa, antes, pode ser primeiro participação, alguém quer fazer alguma consideração pra gente poder... Deixa eu te falar uma coisa. Eu te conheço. Agora que eu tô sem máscara. Então, Lembro de você. nesse momento, nessa fase, 1 hora aí, vocês falam do cuidado, né? Sim. Que a gente, mulher, cuida do marido, da casa, do trabalho. E quando é que a gente é cuidada, né? Quando? Me ficou essa pergunta. Porque, né, eu me casei também com 23 anos, né? Estou casada até hoje, tive 3 filhos e sempre parei de trabalhar, cuidei da casa do marido, tô cuidando. Agora eu parei pra pensar, como que eu vou ser cuidada? Posso te contar uma coisa? Deveriam cuidar, né? A grande sabedoria que eu entendi até então na vida, vou dizer, até então, nos meus 45 anos, não é muita coisa, mas, né, que eu tenho aprendido nesses 20 anos, eu vou dizer, de formado em psicologia, de consultório, é que a grande sabedoria a gente tem que aprender a fluir. Não é essa questão de dar e receber, a gente não tem que estar aqui, lembra que eu falei da dicotomia? A gente não tem que ficar presa e parada, no certo e no errado, no bom e no ruim, a gente não tem que ficar parada nesse 2, a gente tem que deixar fluir, porque quem cuida da gente é a gente, quem cuida da gente é aquilo que a gente acredita que cuida da gente, entende? Mas eu acrescentaria, assim, desculpa interromper, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa de muitos amigos. E eu acho que os cuidados, a gente talvez não receba obrigatoriamente um cuidado do marido, do jeito que a gente às vezes espera. E aí, se o Fred estiver me ouvindo, ele vai falar, como assim? Eu cuido dela. E sim, ele cuida da forma que ele pode. Ele cuida muito de mim, do jeito dele. E nós mulheres, a gente sempre espera um outro tipo de cuidado. Isso eu não espero dele, ou não espero, mas eu recebo esse cuidado do meu pai, por exemplo, até hoje, uma forma masculina que me cuida. O meu pai, como eu conheço o pai de vocês, ele cuida muito de vocês. Eu recebo esse cuidado das minhas amigas. Então eu acho que a gente tem que entender que esse cuidado, ele vem de pequenas coisas tão importantes no dia a dia, que se a gente esperar de uma pessoa obrigatoriamente, a gente não vai receber. Eu falei de forma, só um pouquinho, Laura, eu falei de forma assim, e quem não tem um pai que cuida, quem não tem os amigos que cuidam, a gente busca onde? Eu vou falar em Deus. Que seja, aí cada um na sua crença, cada um na sua religião, sem ser, né, de forma específica, mas cada um da sua maneira, busca o colo daquilo que acredita. Eu aprendi a pedir mesmo. Eu peço, eu falo, estou doente, eu falo, olha, esses dias eu estava doente, liguei para minha mãe, liguei para minha irmã, falei, estou morrendo. Ou seja, ela não levei deu o soco do Mike Tyson aqui, mas foi só um siso. Quero um sorvete, o que vocês puderem, está aqui, quero colo. Mas eu... A mãe, gente, a mãe. Estão falando tanto de mim. É maravilhosa. Você se deixa ser cuidada? Pronto, gente. Eu tô aqui tendo Isso que falar. É a minha pergunta a gente cuida acostuma-se a cuidar tanto que você não espera que alguém cuide, aí você fica esperando. E às vezes você não se deixa ser cuidado. Porque às vezes o cuidado que você tem para me dar não é aquilo que eu estou esperando, mas é o cuidado que você tem para me dar. Aí você fica esperando. Será que alguém vai cuidar de mim? Ninguém vai, né? Do jeito que você quer, não vai. É justamente isso, do jeito que a gente quer, nunca vai. É a gente que sabe como a gente gosta de ser cuidado. Se colocar no lugar agora, socorro, Eu peço. Também tem isso. Eu tenho um aí você não viu, eu estou pronta para cuidar. Mas eu quero receber também, né? Mas só que às vezes as pessoas que acostumaram a se cuidando acham que você não necessita, né? E você precisa de um afeto, de um cuidado, de um carinho. Eu peço às vezes, mesmo. Chegar aqui, né? É uma parada assim de incentivo.
Você está sendo cuidado, mas você, às vezes você tem mais do que aquilo. Mas você tem que se deixar. Sabe que quando você faz essa pergunta, me vem na cabeça várias direções, né? Vários questionamentos que talvez eu faria. E é engraçado porque cada uma foi trazendo um deles. Um é, você se permite ser cuidada? Né? Que espaço é esse que é dado? Porque às vezes a gente quer, mas a gente também não abre essa porta para ser cuidado. Porque a gente pensa, não, mas eu que tenho que fazer eu. Então assim, eu parto sempre do pressuposto que a gente tem que olhar para a gente para achar respostas para as questões do mundo. Não adianta a gente querer apontar, mas, sei lá, meu filho ele ainda não tem esse olhar assim de cuidar. Não, peraí, volta a olhar para você. Você dá esse espaço de ser cuidado? Aí, mais uma visão que eu acho que a gente tem que refletir, né? Deixar de às vezes, ir no automático e passar a refletir. O que eu estou esperando é o que passa por dentro de mim e eu espero algo de alguém. Que a pessoa tem para oferecer o que ela tem para oferecer e passa dentro da própria história. Então, eu quero ser cuidada pela minha irmã. O que ela tem para me oferecer? Ela tem que pedir. Só que eu vou dizer uma coisa, psicanalítica, eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer a interpretação psicanalítica dessa história, porque o que a gente quer do outro é uma repetição. A questão é justamente essa. Sempre é uma repetição, você entende? É uma repetição. E o que o outro não tem para me dar não é a minha repetição. É a repetição dele. Então, a repetição fala assim das relações, tá? Essas relações primárias. Então, a gente busca no outro o que o outro não tem para oferecer, porque ele está falando da história dele e eu da minha. Por isso que eu falei, a gente busca em outro lugar e se equilibra, vocês estão entendendo? Porque esse, na nossa crença, nos dá. Algo que perpassa para o nosso desejo. E não é o desejo do outro. O outro tem para oferecer. Sim. Então, apesar da escolha ter sido essa, porque a gente sempre escolhe numa repetição também. A gente faz a escolha para poder reviver a repetição. E a gente fica achando que o outro vai oferecer na repetição. Vai lá longe, de cada a mulher não aceita ser tão vulnerável, não se expõe, mostra suas fraquezas. Uhum. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Que é o que a Camila tá falando. Fraquezas tem necessidade, ela vai morrer, ela não Eu tenho acho que foi abençoada que eu tenho hoje, porque ele faz mais do que é esperado. Tipo, amém, tu merece. Ou porque você não tem expectativa do que ele vai fazer. Amor, eu sou a mulher que mais tem expectativa no mundo. Mas pode ser também. O que você falou também pode ser uma possibilidade. Pode ser. Quando vai envelhecendo, pode ser uma possibilidade. Profissionalmente, a gente para de ter expectativas em reconhecimento, ter expectativas em crescimento, em financeiro, para que você realmente possa receber, inclusive, a orientação da psicanálise, não é? Então, quando você não deposita grandes expectativas, assoberbado, porque nós somos criados para ter isso, né? Mas quando você não deposita isso, você recebe. Eu digo isso por experiência própria, profissionalmente falando. Então, quando eu deixei de ter grandes expectativas, eu fui reconhecida. Então, tá bom. E tá tudo bem, e tá tudo bom. Graças a Deus, eu acho que eu fui abençoada, porque, pelo amor de Deus, o homem. Meu Deus. Amém! Que Deus conserve, viu? Não é, mãe? Eu não essa festa. Ele já tá lá com a cajada de água lá do água, cajada. Como é que é a mãe? Amém. Gente, pra gente poder, então, acho que, né? Mais alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Tem alguma pergunta aí? Alguém falou alguma coisa? Tá tranquilo? Só falar. Ficou sem áudio uma hora que caiu aqui, mas voltou. Buscar colo e cuidado e riqueza de pedido. Quando a gente consegue pedir, né? Aprendam a falar sobre os próprios sentimentos, o que desejam. Não esperem que o outro adivinhe o que você precisa. Esse posicionamento, né, Laura? É justamente isso. Esse posicionamento de esperar que o outro adivinhe o que você está querendo e pensando, lembra? É o posicionamento de um bebê. Pelo amor de Deus, gente, lembra disso. O bebê que não sabe falar, não sabe dizer o que está acontecendo, ele chora ou reclama
E a mãe, no holding dela, né, no handling, né, lá do Winnicott, tem que buscar lá na psicanálise, ela consegue então dizer para o bebê, fazer a tradução e cuidar dele, mostrar para ele que ela dá conta. Gente, a gente cresceu, a gente não é bebê mais, a gente é tudo grande, mulher grande, gente grande, homem grande, então a gente não tem que ficar buscando no outro esse reconhecimento, esse lugar que o outro adivinha o que a gente quer. Lógico que a Camila tem outra história aí, né, nessa história. A Camila é uma história à parte até então. Mas é isso, né? A gente tem que dizer, a gente tem que aprender. Por que a gente ensina lá na infância, né? A gente tem falado tanto sobre nomear os sentimentos, dizer o que você quer. Eu falo muito isso com a minha filha mais nova. Minha filha, eu não sei o que você quer. Me fala. Me fala, eu preciso que você me fale. Eu estou entendendo que você está sofrendo. Por quê? O que você espera? Né? E a gente tem que ensinar desde lá. A gente não teve isso porque isso não era uma história, não foi uma história construída, isso foi algo que foi estudado, descoberto depois. Sim, né? Aprender a dar e receber, né, Laura, é algo que a gente aprende durante a nossa vida numa dia de chamada mãe-bebê, numa dia de chamada filho, pai e filho, e assim por diante com avós, tios, e pessoas, professores e pessoas da nossa colegas, a gente aprende a dar e receber. E mais tarde na vida a gente entende que a gente não precisa do outro necessariamente, porque a gente não tem uma dependência, a gente convive com os outros, a gente vive com as pessoas, mulheres independentes e com autonomia. É isso que importa na nossa vida, a gente conseguir adquirir essa independência e autonomia, até afetivamente falando. Sim. A gente vive bem e compartilha o nosso viver bem com o outro. O outro está do nosso lado para que a gente possa viver bem com ele e não depender dele, que são os relacionamentos que a gente reconhece como relacionamentos abusivos. Aí eu vou trazer bem rapidinho. Vai lá. Meu marido fala que tá tentando me acompanhar, que eu tô falando demais, o que eu penso, o que eu sinto, que ele não me conhecia. Todo dia, eu tô dormindo todo dia com uma mulher diferente, todo dia eu acordo com uma mulher nova do meu lado. Que chique! Né? Então ele disse que também está tentando acompanhar essa transformação e verbalizar também o que ele pensa e o que ele espera. E tem sido muito rico isso. Ah, mãe, que lindo! De não só esperar, né, mas de fazer, de ouvir, de falar, de trocar essas informações. Olha que lindo, estão aprendendo a trocar, flocar, floquinhos quentinhos. Né? E aí você fica livre de rótulos. Sim. A gente poder ser a gente diante do outro. Entende, gente? A gente poder ter independência e autonomia, a gente poder ser a gente sem medo de que o outro vá julgar, sem medo que o outro vá pensar, falar. A gente poder trocar, ser, simplesmente ser, existir. Esse é o mais legal. Para a gente poder encerrar, né? Desafios, vamos dizer, de ser uma mulher nesse século para você. Gratificações, vamos lá, bora, vai. Eu falo que o Papai do Céu me fez certinho, assim. Certeza. Quantas vezes eu nascer, todas elas eu quero ser mulher. Eu acho que eu nasci pro desafio. Diferente do que a Camila falou, nos 43 anos que eu vivi, eu nunca senti, ainda tenho tempo, porque eu vou viver muito ainda. Amém. Mas eu nunca senti isso, assim, de diminuírem, ou de me questionarem, ou de invalidarem alguma coisa por eu ser mulher. Eu não sei se é porque eu sou uma mulher muito... Eu não tenho essa entonação maravilhosa da Camila, não, que eu vejo ela falar. Mas eu sou meio, né, porra louca, assim, pra falar e pra fazer. Então, as pessoas normalmente têm um receio de retrucar comigo. Então eu tô passando e tá indo, e eu tenho muito orgulho de ser mulher, tenho muito orgulho de ser mãe. Eu acho que o desafio hoje é criar duas mulheres assim como você e que consigam ser o que elas quiserem, fazer o que elas quiserem, né? Experimentar e conseguir fazer isso com leveza e com alegria. É um desafio. Lindo. Bruna. Falei demais hoje. Desafios e aí, né, e gratificações de ser mulher. Achei linda essa história sua com seu marido. É bacana. Bacana esse resgate. Eu posso dizer, esse resgate que vocês estão fazendo. É bacana. Eu posso falar. Voamos. É bacana. Eu sou muito grata por ser mulher. Eu já vim conversando com a Laura no carro. Nunca percebi que existia diferença de mulher e homem. Nós somos criadas assim, vai. Se você quiser, e é isso aí, tá valendo.
com princípios. Não, você não pode isso. De repente, eu, no meio do agronegócio, eu percebi que existia isso no mundo. E aí eu fui perceber, fui olhar e tentar conhecer um pouco dessa história da mulher no mundo e fui ver o quanto existe uma história de diferenças. Eu falei, gente, como eu fui criada numa bolha, né? Não sei. Uma bolha ou num mundo, enfim, não sei. Eu diria mais do que uma bolha, na verdade, é com possibilidade de escolhas. Onde foi imposto que você, por ser desse sexo, deveria ser assim, assim, assim. Eu fui criada livre. Essa é a mulher, e a gente pode dizer, essa é a mulher do século XXI, e não a mulher do século, vamos dizer, passado, a qual era obrigada a exercer papéis diferentes. Não é uma bolha, simplesmente é um novo lugar dessa mulher do século XXI. Você pode escolher em qual lugar você está. Qual lugar você E é interessante, porque eu já estive em vários assim. lugares. Sim. E hoje eu estou vivendo um papel que eu jamais imaginei. E principalmente no seu caso, no mundo agro, que é um mundo completamente masculino, forte, e que as mulheres não teriam O que eu percebi, Alessandra, no mundo agro, foi que para conquistar meu espaço eu precisava só de uma coisa, de conhecimento. Então, isso independe de gênero, né? Isso não depende de gênero, eu levo muito isso para as mulheres que eu convivo, que eu falo do agronegócio, é o conhecimento. Não é um empoderamento, não é uma bandeira. A gente tem que isso. E aí nós temos a Fabiola aqui, que é uma grande mestre, doutora em tudo que ela faz, e ela chegou lá com conhecimento, não foi com bandeira. Essa é a diferença. Ou seja, você sabe que dizer aqui, não é necessário travar uma luta, a gente pode fazer isso a partir de um outro ponto. Não precisamos lutar, não precisamos de guerra. Precisamos simplesmente de estar, falar. Caminhar juntos, Laura. É caminhar juntos. É aí o que a gente prega muito no agronegócio, é a família. Não existe o homem que está liderando uma propriedade, é a família que está junto com uma propriedade rural. Cada um tem seu papel, cada um tem o seu espaço. E a família cresce junto com uma empresa. Né, Camila? E aí, Camila, você? Desafios. Eu acho ainda o que eu me percebo de desafios é muito o ir e vir da mulher. Hoje nós estamos em alguns lugares ainda dificultados de ir e vir por causa do assédio sexual. Acho que a gente ainda sofre muito esses grandes desafios do assédio sexual. A gente não pode ir numa esquina sem, às vezes, você fingir que você está manca do lado, tem que fingir que está manca do outro, olhar para do outro. Né? Você não sofreu um assédio, já tive que fazer mais ou menos isso, né? E você não pode chegar, às vezes, tarde no trabalho, levar sua cachorra para fazer xixi, porque se você fosse homem, você poderia tranquilamente. Se você é mulher, você tem que ir manca de um lado, manca do outro, e assim vai, né? Para fazer. Eu gostei. Ter dificuldade, sim, em ser ouvida em ambientes, certos tipos de ambientes. Eu acho muita dificuldade, às vezes eu convivo em alguns certos tipos de ambientes que eu tenho essa dificuldade de ser ouvida, acho que por causa que me falta e eu quero aprender esse negócio de peitar mais de frente, não consigo peitar tanto ainda, eu fico mais arredinha. Os desafios que eu vejo no próprio consultório do maternário, é um grande desafio, eu quero lutar por essas mães ainda muito, quero ter essa trajetória, quero que essas mães estejam perto de mim. Gratificação por ter, eu sei que mulher acolhe. Eu acho que eu tenho uma grande gratificação por ser mulher, de ter essa carga de hormônio e tudo aqui, por saber acolher todas as pessoas que chegam a mim, quero sentir, quero poder ver como que vai ser essa gratidão, às vezes, de gerar uma vida, né, de estar ali, e a gratidão de ser mulher como todo mundo, só precisa ser feminino. Acho que a gente pode falar a nossa posição para a gente encerrar, né? Eu diria que a minha gratidão muito grande em ser mulher é exatamente esse posicionamento afetivo, esse olhar delicado, esse acolher que a gente fala do feminino mesmo, né? Que é uma característica do feminino. E a sensação que eu tenho é que falo muito sobre a minha pessoa. Eu me enxergo muito dessa forma.
E um dos grandes desafios eu compartilho com você, Dani. Hoje eu fico pensando, não mais em mim, mas o grande desafio é que as minhas filhas, são 2 meninas também, que elas consigam viver leve essa vida, assim como eu levo, né? De forma leve, esse feminino, essas questões geralmente não me incomodam, né? Assim, não acho que homem é melhor, é pior, não acho que a gente tem que disputar, não acho que a gente tem que comparar. Espero que elas levem essa leveza para a vida. E fica então para mim, eu acho que é a grande gratificação, vou começar assim, e desafio ao mesmo tempo. Eu acredito que esse processo desde sempre, de maternar, não só uma criança no útero, mas no útero da mente, a gente aprender a ser materna, eu acho que esse é um desafio nosso, feminino. Porque quando a gente é empresária, eu falo muito para a Laura, aprendendo a ser empresária, né, Laura? A gente sabe ser profissional liberal, a gente sabe ser professora, a gente aprendeu muitas coisas, minimamente falando. Mas ser empresária tem gente que tem gente que não tem e está tendo que aprender. A duras penas, como é que a gente materna um lugar tão diferente que é esse, de números, de contas, de iniciativas, né, de pensamentos, de criatividade, de uma forma para alcançar mais pessoas que não só aquelas, né, do tete a tete, do dia a dia. Esse é o Instituto Afeto, a gente já diz desde já. E eu acredito que esses são tanto de gratificação, porque ser mulher me coloca nesse lugar de maternar de uma forma mais fácil do que para o homem, como eu digo, pelos hormônios. Ele pode também? Pode. Tudo é uma questão de aprendizagem. Mas esse maternar, eu acredito que ele seja mais fácil para a gente, por a gente ter esse espaço, ter esse funcionamento dentro da gente. Ficou mais fácil voltar para esse papel. Ficou mais fácil voltar para a família. Vai ser mais fácil. E é mais fácil para você ser essa mãe de todos os seus pacientes, todas essas mãezinhas, né, de todos nós, por conta dessa forma que a gente tem de ser mulher. Ser mulher é uma dádiva. Ser homem é ser humano, né? Ser mulher, eu digo, é ser humano, mas é uma dádiva. É assim que eu vejo dentro do meu coração, dentro da minha crença, dentro da forma que eu tenho de existir. Esse afeto que nos afeta e que nos faz ser psicanálise com afeto. O encontro aqui com vocês.